amigas, galerinha do bem. Estamos aqui hoje com o Dedé Pacheco, grande ativista cultural, e o nosso amigo Joatan Freitas, para entrevistar esse cara, Dedé, que é um cara que a gente gosta muito, é muito querido, e a gente quer apresentar eles para vocês. Mas quem vai apresentar eles para vocês de início é o próprio Dedé. Vamos lá, Dedé, como é que tá? Você tá onde, Dedé? Você tá onde, cara? Cara, eu tô aqui na varanda da casa de um pescador tradicional aqui da Praia de Lagoinha. Rapaz, tu quer matar a gente mesmo de inveja, né, cara? Cara, eu tô aqui onde eu moro, né? Tô na Praia da Lagoinha. E é um prazer estar nesse momento aqui participando dessa roda de conversa sobre a cultura de Paraipaba. Está aqui conosco o Joatan Freitas, grande ativista também, professor de história e ativista social na área periférica de Fortaleza. Ele quer te mandar um alô. Fala, Joatan. Boa noite, Gilano. É um prazer estar aqui no canal VisTube com você e com esse entrevistado aí, Dedé Pacheco, lá da Paraipaba, da Lagoinha. Cara, que bom te ver, que bom te rever. E vamos ao papo, né? Gilano, é com você, querido. Olha aí, Dedé. A gente quer começar. Todo entrevistado nosso, a gente coloca uma questão inicial muito sensível. E a questão é, quem é Dedé Pacheco por Dedé Pacheco mesmo? Bom, Dedé Pacheco é uma daquelas pessoas que sempre acreditou envolvido na causa cultural e que busca, de uma forma coletiva, reunir pessoas e mobilizar pessoas em defesa dessa causa cultural, e aí especialmente aqui em Paraipaba, mas eu iniciei isso em Fortaleza, e a minha vida toda foi voltada para essa questão social, voltada para a mobilização também da arte e da cultura. Então, assim, e hoje eu dirijo, né, juntamente com os colegas aqui, animadores da cultura, o Instituto Landuá das Artes, que tem como objetivo difundir a cultura aqui do nosso município. Bacana, Dedé. Agora me diz uma coisa, por que a escolha de Paraipaba? Você é de Paraipaba, você é de Fortaleza, você teve um grande tempo de atuação em Fortaleza, né? E você teve a inteligência e a esperteza, digo até, de trocar Fortaleza por uma praia belíssima, por uma cidade super acolhedora. E como é que foi isso? Essa escolha de morar num lugar pequeno, num lugar que você conhece todo mundo, que você fala com todo mundo e todo mundo te conhece? Inicialmente, assim, o meu pai casou com a senhora aqui da Lagoinha. E a partir daí houve essa ligação. Eu vinha passar as férias aqui, eu estudava em Fortaleza quando adolescente, e vinha passar as férias aqui no mês de férias, eu ia, e, enfim, e criou aquele vínculo com a comunidade, criou aquele vínculo com a natureza, e em seguida, na década de 80, o padre Pascoal se lançou candidato a prefeito aqui de Paraipaba e me chamou, na década de 90, aliás, e me chamou para ajudar na campanha, coordenar a campanha, e junto com ele assumir, né? E aí fomos vitoriosos, assumimos a prefeitura, eu assumi o primeiro secretário de Cultura de Paraipaba, na gestão do padre Pascoal, de 92 e 96, e pronto, fiquei até aqui, até hoje, e é aqui que eu quero ficar. Escolha. Ô, Joatan, querido, você fica totalmente livre para intervir, fazer sua pergunta na hora que você quiser. É contigo. Dedé, meu querido, bom lhe rever. Como é que vocês estão vivendo agora essa pandemia aí em Paraipaba, em Lagoinha? Como é que está o turismo? Como é que está a cultura nesse momento que nós estamos vivenciando aí? Como é que está essa situação para vocês que vivem diretamente do turismo? Bom, não é diferente das demais localidades, demais situações no país todo. Então, hoje, Lagoinha, hoje a gente, infelizmente, tem já um número, né, grande, são 62 pessoas já, digamos assim, já confirmadas. Então, assim, o índice maior está em Lagoinha.
Então, assim, nós estamos no isolamento social por completo, mas mesmo assim ainda há um índice grande de pessoas confirmadas, né, com Covid. E em relação ao movimento cultural estagnado, nós tivemos que parar. Nós tínhamos algumas ações voltadas com um grupo de tradições artísticas, na área da música. Então, hoje, nós que temos uma compreensão maior do momento desse isolamento, a gente tem aderido, mas, infelizmente, ainda há pessoas aqui no município, em especial em Lagoinha, que ainda não entenderam essa gravidade desse processo do que é essa doença. Então, assim, é uma situação muito delicada, porque isso gerou uma paralisação, né, das pessoas da feirinha de artesanato, das pessoas que viviam do artesanato na praia, das pessoas que atuavam na área da música, que tocavam. Então, assim, uma situação muito difícil, do ponto de vista de ação, que aí a gente não consegue, e até por uma questão mesmo da lei, a gente está respeitando, mas, assim, muito difícil, uma situação muito difícil, e a gente busca meios e formas de estar... ainda bem que a gente tem a praia aqui, né? E aí, de uma certa forma, a praia ela dá uma certa visual, assim, Ela enfim, alivia, melhora a autoestima e a gente consegue alivia um pouco ainda essa barra, né, ir Dedé? levando a vida, mas, assim, uma situação muito difícil mesmo. Bom, Dedé, mas a gente está sabendo aí da nova lei Aldir Blanc, né? Uma lei que dá suporte aos artistas. E já existe, a pergunta é a seguinte, já existe alguma organização no município para receber essa verba? Já existe cadastro de artistas, de profissionais dessa área, Bom, de centros culturais? nós do Instituto Landois, a gente está se organizando e antecipando o processo. A lei é 1075, que foi aprovada no Congresso Nacional, e está para ser sancionada pelo, né, o nosso presidente. E tem 15 dias para que a lei seja sancionada, já se passaram 8. E em Paraipaba, nós tomamos a iniciativa, a gente está tendo a orientação da Secult, e o Instituto Landois tomou a iniciativa, nós criamos um Zap, para que, por intermédio desse Zap, a gente pudesse estar articulando, né, esclarecendo e colaborando no processo de organização da aplicação desses recursos em Paraipaba. Paraipaba receberá R$ 285 mil, R$ 132, né? Porque a lei ela especifica que é para o repasse ao Estado e aos municípios. E há critérios, né? A lei ela aplica em 3 segmentos da área da cultura, que primeiro são os trabalhadores da cultura, as pessoas que atuam diretamente com a cultura, e aí receberão um auxílio no valor de R$ 600. Os que já receberam o auxílio emergencial, infelizmente, não terão acesso. O segundo segmento são os espaços, são os grupos culturais, são as entidades, são as pessoas em grupo, os coletivos da área da cultura, que receberão em torno de 3 a 10 mil reais para continuar suas atividades. E, por terceiro, são os editais. São editais que serão lançados pelos municípios, e aí em premiação, seja em forma de projetos. E nós, em Paraipaba, como eu falei anteriormente, nós criamos um Zap, onde a gente está orientando e cooperando com a prefeitura, porque esse recurso é via Secretaria de Cultura de Paraipaba, e nós estamos orientando, inclusive em reunião já com o secretário, já foi disponibilizado um formulário local, que é uma espécie de um mapeamento local, porque há critérios, né? Só receberão esses auxílios e esses recursos os grupos que pararam a partir de março, que é a vigente da lei em relação à emergência cultural do governo federal. Então, nós já estamos com 50 membros dentro do Zap, e isso é um processo de articulação nossa, que a partir
Inclusive, o Instituto está disponibilizando os formulários, estamos prestando assessoria aos grupos porque assim, é preciso que também os grupos e os agentes de cultura estejam cadastrados no mapa cultural da SACUT. E aí é uma dificuldade enorme, porque nós sabemos que a maioria desses produtores culturais do nosso município, primeiro, não tem acesso à internet, tem o site, o mapa cultural, ele é um pouco complicado, então as pessoas poucas conseguem acessar, mas nós estamos assessorando a esses produtores, tanto no mapeamento local, e aí, Gilano, a gente entra numa questão importantíssima, que é a desarticulação na área da cultura nos municípios. O que você quer dizer com isso? Desarticulação? No sentido de políticas públicas. Por exemplo, quando eu fui secretário de Cultura em Paraipaba, a gente criou o Conselho Municipal de Cultura. Criamos o Fundo Municipal de Cultura, porque há critérios. Esse recurso, ele precisa que o município, lógico que não vai ser obrigatório, por ser emergencial, ele não é excludente, tanto que entidades e associações ligadas à cultura, não se exige o CNPJ, né? Exatamente para facilitar esse repasse. Mas, infelizmente, não é diferente em Paraipaba. Então, se nós tivéssemos o Conselho Municipal de Cultura funcionando e o fundo, esse recurso hoje estaria sendo gerenciado pelo Conselho Municipal de Cultura. E se nós tivéssemos o fundo, o dinheiro iria diretamente para o Fundo Municipal de Cultura. Sem passar pela prefeitura, passaria pela prefeitura, mas o dinheiro ia direto para lá, né? A ideia é essa, com a gestão do conselho. Sim, com a gestão do conselho. Então, e aí não. Pode continuar. Então, assim, a nossa iniciativa, inclusive é o município que teve a primeira iniciativa da sociedade civil em relação a essa organização dos trabalhadores da cultura. Amanhã o Instituto estará recebendo os grupos locais para assessorar no preenchimento do formulário local e também no mapeamento cultural. Nós vamos estar disponibilizando um notebook com internet e assessorando para que esses nossos trabalhadores da cultura tenham essa facilidade e esse apoio no que se refere ao mapeamento cultural. E, além, porque o que é que ocorre? A maioria dessas pessoas, Gilano, mora nos distritos, nas comunidades rurais. Então, como é que as pessoas vão lá sair das suas comunidades rurais para encher o formulário? Enfim, você sabe, isso há limitações. Então, nós hoje já estamos fazendo essa assessoria a essas pessoas e está sendo legal a adesão das pessoas envolvidas na área da cultura. Nós estaremos na próxima quarta-feira fazendo uma reunião, uma roda de conversa com o representante dos segmentos, porque como a gente não vai poder reunir todo mundo, né, devido a essa lei aí da não aglomeração, nós vamos estar reunindo em torno de 10 representantes dos segmentos e nós vamos elaborar uma carta, né, uma carta aberta à população de Paraipaba, exemplo do que já foi feito em Fortaleza. Fortaleza reuniu o Fórum de Cultura, os segmentos elaboraram uma carta essa enviada ao prefeito de Fortaleza, e nós vamos seguir esse exemplo em Paraipaba. Nós queremos discutir, Dedé. Nós vamos reunir essas pessoas dos segmentos, vamos elaborar essa carta e torná-la pública, e o nosso interesse de cooperar com a prefeitura em relação ao mapeamento local, exatamente para dizer quem somos nós e quantos somos nós. Bacana. E o que fazemos. Muito bom, muito bom. Dedé, muito bacana conversar contigo, porque você, como professor, como educador, você tem uma facilidade incrível e um didatismo muito legal, porque uma das intenções desse vídeo é realmente passar para outros municípios que não conhecem essa técnica de acessar a essa ajuda. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco voltamos com o segundo bloco.
agora de volta com o segundo bloco do Zoada Certa, entrevistando Dedé Pacheco sobre a nova lei Aldir Blanc de apoio aos artistas e à arte. Dedé, a tua primeira fala foi muito bacana. Você fez um grande panorama do que é essa proposta. Você definiu muito bem como é a lei Aldir Blanc. Mas a gente queria que agora fazer uma conversa mais fatiada, onde a gente pudesse observar e ponto por ponto para aqueles municípios, para aqueles artistas que não têm tanto acesso à informação ou que não compreenderam bem a lei, possa adentrar ela, certo? Então, assim, para quem não sabe de nada, qual é a primeira coisa para fazer, Dedé? Bom, primeira coisa é pegar a lei, né? Ler a lei. Uhum. Onde é que ela está? Onde é que a ela lei encontra? Ela está no link da Secretaria da Cultura do Estado e também pode ser acessada através do site, né, do Ministério da Cultura. Mas o ideal é entrar em contato na Secretaria da Cultura por intermédio do site, e lá no site vai ter um link onde a lei ela está disponibilizada. Então, assim, é ler, entender a lei. De cima para baixo e de baixo para cima. Porque Fácil quando acesso. você se apropria... o primeiro passo é conhecer a lei. Porque a lei está muito clara. Quais são as regras, tanto do poder público também, e ela ressalta a importância da sociedade civil nesse processo. Então, é se apropriar da lei. E aí, Muito a partir bom. daí, há algumas iniciativas que deverão ser tomadas. Bacana, bacana. O Joatan teve uma reunião que estava presente o secretário de Cultura e alguns municípios. E aí, Joatan, você, nessa reunião, você sentiu alguma dificuldade das pessoas entenderem qual foram os impasses, qual foi a problemática gerada entre as pessoas, quais são as expectativas que você notou nesse encontro? Foi um encontro com o secretário Fabiano Piúba, secretários de Cultura municipais da região sul do Ceará, região do Cariri, com alguns movimentos culturais, principalmente pegando ali Crato, Juazeiro e Barbalha. E a maior preocupação lá dos gestores, nessa reunião, a maioria era de gestores, era com relação à prestação de contas. Por quê? Porque a lei deixa espaço para alguns problemas que incomodam aos gestores. Eles têm receio de que a prestação de contas possa terminar sendo difícil de ser realizada. Tem artistas que não estão ligados a nenhuma lista de cultura, tem artistas que não têm acesso à internet, tem artistas que não compreendem o processo de organização cultural, de produção de eventos, apenas participam dos eventos, e isso cria dificuldades. Dedé, como é que vocês estão vendo essa situação aí em Paraipaba, em Lagoinha? Essa dificuldade dos artistas de participarem dos critérios da lei, sem falar que ainda tem que ser sancionada pelo presidente. O que eu tinha falado anteriormente, uma dificuldade enorme das pessoas envolvidas nessa área terem acesso a isso. As pessoas que moram principalmente nas comunidades rurais, elas não têm acesso à internet, não têm o conhecimento, discernimento de preenchimento de formulário. O município também não há uma organização da gestão de facilitar esse processo. Foi nesse sentido que o Instituto Landoar, inclusive, está sendo um exemplo de organização nossa, de facilitar e assessorar esses produtores culturais. Então, nós aqui em Paraipaba, a gente tem conseguido cooperar nesse processo. Então, a realidade, realmente, a dificuldade é essa. Dedé, a prefeitura está preparada para gerir a lei aí no município? A Secretaria de Cultura do município, juntamente com o prefeito, estão acompanhando esse processo e garantindo que a lei seja cumprida no sentido de não devolver o recurso para o Estado?
Pois é, aí é que está um entrave, porque infelizmente a gestão da Secretaria de Turismo e Cultura de Paraipaba, ela não tem uma equipe preparada para coordenar esse. Então, assim, a dificuldade, além do pessoal não ter o acesso, há também essas limitações, porque, inclusive, a Secretaria de Turismo e Cultura daqui está fechada, devido ao Covid. Colocaram na internet o formulário de cadastro municipal na internet. Então, assim, e nós, enquanto Instituto, pegamos lá o formulário, imprimimos, estamos indo até as pessoas para poder pegar esse formulário e levar para a prefeitura. Então, realmente, há aí uma limitação muito grande nesse sentido, porque a gestão realmente não. Porque o que é que acontece? Se esse recurso não for aplicado, ele vai para o Fundo Estadual da Cultura. E aí o Estado vai se apropriar de um recurso que é nosso. Foi por isso que nós tomamos a iniciativa de facilitar e colaborar com essas pessoas. É isso mesmo, porque... Não, tudo Vai, bem, Jatan, Gilano, pode vai. ficar à vontade. Vá. Não, o que eu estava vendo é o seguinte, eu tinha observado exatamente isso. Se o dinheiro não for utilizado, lá na ponta, ele volta. E isso é até um recurso para garantir que esse recurso realmente chegue na ponta. Então, assim, o interesse, a prefeitura não pode ficar segurando esse recurso, porque senão escapa da mão dele, diferente de outros subsídios, correto? Então, assim, Dedé, agora, assim, em termos de mapeamento cultural de Paraipaba, quais são as áreas artísticas que mais se destacam? E como é que elas se apresentam? Bom, no nosso grupo do Zap, que nós criamos para fazer essa articulação, facilitar esse processo de chegar até as pessoas da área da cultura, hoje a gente tem aproximadamente no grupo 50 pessoas, 50 atores. E o que a gente percebe que é o mais forte é a área da música, que são as pessoas que cantam, né, à noite, aí são os grupos de forró tradicional, as bandas locais. Outro ponto forte também que a gente tem percebido aqui são os artesãos, que são boa parte dos artesãos. Tem o pessoal das quadrilhas juninas, tem grupo de teatro, tem os grupos de dança, e aqui na parte de literatura a gente tem muito pouco. A gente tem uma biblioteca comunitária, que é projeto nosso, lá na Rama, né, que a gente conseguiu, por intermédio da Secult. Então, o forte que a gente percebe é a área da música, que é o pessoal que parou de cantar à noite nos bares e nas praças em função dessa lei. Dedé, Bacana. essa questão da juventude aí, a área praiana, é a área que tem muitos jovens. Como é que está a questão dos jovens? A questão do hip hop, a questão do rock, a questão dos saraus, da poesia aí em Lagoinha, em Paraíba? O hip hop ele está um pouco parado, né? Porque nós tínhamos pessoas aqui e elas tiveram que sair do município. É a realidade também, né, Jatan? Os jovens que não têm opção de renda, de trabalho, que atuam às vezes como que faz um trabalho alternativo na área da cultura, como a dança, que era o hip hop, que era muito forte aqui, essas pessoas não estão mais no município. Então o hip hop ele teve uma certa caída nesse movimento. Então, deixa muito a desejar. E o que ficou, de fato, foi ainda os grupos que se permanecem de uma forma autônoma, até pela falta do incentivo, né, de políticas públicas que fortaleçam essas iniciativas de jovens que, infelizmente, as nossas escolas ainda não conseguiu entender que ela tem que abrir o espaço para que essas pessoas possam ocupar e promover a arte por intermédio das escolas. Né? Por falta de políticas públicas na área da cultura, a gente tem perdido muitas pessoas que saem do município em busca de trabalho, né, que é a fonte de renda e sobrevivência. Bacana. Cara, era exatamente em cima disso aí que eu quero fazer, colocar a minha pergunta agora, Dedé, porque fica muito difícil para o educador, você vai, por exemplo,
Eu sou educador, trabalho com turmas, às vezes eu tenho um grupo de dançarinos, de atores, por 5, 6, 7 anos. E dá tempo fazer todo um trabalho, né? Então, assim, eu acho que uma das dificuldades que você deve enfrentar aí é exatamente essa volatilidade de pessoas, porque quando eles são adolescentes, mas daqui a pouco já vão ter que ir para o mercado de trabalho. E me parece que o mercado de trabalho não absorve todo mundo, e as pessoas têm que ir para Fortaleza, normalmente para outra cidade grande, né? Então, como é que tu vê, Dedé, já que tu também já teve a experiência de trabalhar numa faculdade aí, qual seria, e agora se instalando um grande empreendimento como o Hard Rock Hotel, né? Como é que poderia se pensar a médio prazo, né, um mecanismo de educativo e profissional para que essas pessoas não necessariamente tivessem que ir para cidades grandes? Porque, normalmente, algumas se dão muito bem numa cidade grande, mas muitas delas têm problema de adaptação, né? E um contato rápido com o urbano, que muitas vezes, na periferia, é degradado socialmente, com vícios, com desvios e tudo mais. Então, assim, a minha pergunta central é essa. É claro que você não deve ter essa solução, mas assim, de maneira ideal, de maneira como se fosse um projeto, qual seriam os sustentáculos do município, tanto educativo, cultural, artístico e profissional, que já tem uma base natural no município, mas que deveria ser fortalecida para manter o jovem em Paraipaba? Percebeu a pergunta? Gilana, aí a gente volta à questão das faltas de... Sim, sim. A gente volta à questão da falta de políticas públicas voltadas, em especial para a juventude, que é na área da formação. Então, assim, há uma demanda forte de jovens profissionais na área profissional, mas falta, e aí especialmente aqui em Paraipaba, que a gente falou do empreendimento aí, do Hardcore, então, assim, não há nenhum tipo de iniciativa do poder público de oferecer cursos de formação na área de línguas, porque o empreendimento desse aqui, que está tão aí, né, está, digamos assim, um pouco parado, mas vai vir, não há, por exemplo, o critério básico é que se fala inglês, o primeiro ponto que eles colocam. Mas não há nenhuma iniciativa voltada para a formação desses jovens para prepará-los para esse mercado de trabalho. E aí a gente percebe que o que pode ocorrer é que essa demanda da mão de obra de pessoas vai vir de fora, porque os nossos jovens não têm essa oportunidade e não têm nenhum tipo de incentivo nessa área, especialmente da formação. E aí não só em línguas, mas acadêmica. Eu ainda coordeno aqui um polo da faculdade e vejo a dificuldade assim, até do jovem estudar, porque ele não tem recurso para ser disponibilizado para que ele possa cursar uma faculdade. Então, a gente cai naquela de... A gente vê a juventude ociosa, mas você não vê por parte do poder público, e aí é municipal, é estadual, enfim, possibilidade de oferecer a esses jovens a formação que é necessária. Então, corre o risco desse empreendimento que está aí chegar e dizer, não, a gente não vai colocar pessoas da Paraipaba porque as pessoas não têm a formação apropriada para que o cargo exige. E aí, em todas as áreas de formação profissional. Então, infelizmente, é isso, cara. Essa deficiência de políticas públicas para oferecer a esse jovem a oportunidade de formação. E isso é uma coisa que é muito real. Bacana. Jotan, é contigo. Eu queria ver com você a questão local, da política em Paraipaba. Como é que vocês estão vendo esse momento de pandemia, questão de isolamento social determinado pelo governo do Estado? Como é que a Prefeitura de Paraipaba se posicionou em relação à pandemia? Esse ano provavelmente terá eleição. Como é que vocês estão aí nessa disputa? Quem são os candidatos? A Prefeitura
tem possibilidade de reeleição do prefeito, a oposição. Qual é o quadro político eleitoral de Paraipaba, na sua visão? Bom, essa é uma questão assim bastante preocupante nesse momento que a gente vive de pandemia, né? Porque um processo foi interrompido, um processo que vinha se dando de uma forma bastante democrática, e esse processo foi interrompido. Hoje a gente está, digamos assim, atuando nos bastidores da política. Hoje, oficialmente, nós temos 4 pré-candidatos, aí eu acho que são 4, né? Que a gente tem aí o atual vice, que vai para a reeleição. Nós temos uma candidata nova em Paraipaba, que é a Ariana Aquino, que também está vindo com uma proposta bastante inovadora na área da política. Temos o Garcia, não, que é também pré-candidato, que é vereador de Paraipaba já, e está também pleiteando aí. E temos também, acredito que do PT, né? Se discute aí ainda uma pré-candidatura do PT, que ainda está, digamos assim, nos bastidores, mas também a gente tem que concordar que também está aí à disposição. E o que a gente percebe ainda é falta eu acho que em questão da pandemia, as coisas ainda estão nos bastidores, a articulação. Então vai ser uma campanha bastante difícil, onde ainda Paraipaba, infelizmente, a gente ainda não tem um eleitor ainda consciente, digamos assim, do ponto de vista de fazer uma mudança nesse sentido. Mas, assim, nessa questão eu não tenho muito o que dizer, né? Mas, assim, dizer que são 4 pré-candidatos que estão aí e que não dá ainda para se dizer algo assim, quem realmente, de fato, está melhor em pesquisa, ou seja, é porque realmente como se as coisas estivessem caminhando como estava programado, né, onde todos já estariam nas ruas, todos estariam mostrando as suas propostas, mas aí nesse sentido, Joatan, eu tenho muita coisa, assim, pouca coisa a falar nesse sentido em relação, mas fazendo um diagnóstico, é isso. Temos aí 4 pré-candidatos e que acredito que quando se definir de fato, que ainda está se discutindo essa questão que vai haver eleição, vai, né? Mas aí a gente ainda está nesse processo de como isso vai se dar. Bacana, Dedé. Dedé, eu queria, a partir disso que tu está falando, a gente sabe que tudo se resolve por meio da política, né? E infelizmente, tudo está muito em cima da política partidária. E que depois que um determinado partido entra no poder, normalmente eles não governam para a totalidade, eles governam para aquela fatia que venceu e ficam aquela casta dominadora e colocando seus pequenos projetos, seus interesses próprios, né? Então, assim, não seria já tempo de ser construída uma plataforma aí em Paraipaba apartidária, ou seja, sobrepartidária, acima dos partidos, que independesse de qualquer partido, e que, na verdade, ao invés do povo, dos artistas, dos estudantes, de todas as expressões da sociedade, estar na expectativa o que é que esse prefeito que vai ser eleito vai fazer, já existisse uma organização política apartidária que forçasse, seja qual fosse o prefeito eleito, a responder a essa demanda já criada? Existe alguma coisa que indique isso? Uma organização fora de partidos, da juventude, das pessoas, que faça uma pressão independente de que partido vença? Infelizmente, isso não existe, né? Eu acho que Paraipaba a gente não percebe por parte do segmento, aí, ou seja, da juventude, ou seja, da cultura, ou seja, do esporte, ou do movimento social no todo, a gente não vê isso nas pessoas, esse interesse, até porque, assim, eu acho que a questão não é o partido, né? Do meu ponto de vista, são as pessoas que fazem o partido. Então, assim, Isso. isso no interior até
não é muito visto. Isso a gente vê muito em Fortaleza, nos grandes centros urbanos, quando fala assim Mas, do partido, não, mas de mas qualquer no forma, interior, Dedé, essas pessoas se refugiam num partido. Você falou que sim, sim, tem quatro prefeitos. Esses prefeitos são um grupo, né, que estão em volta dele, esses candidatos, e eles estão alojados em partido. Claro que o que quer dizer PT em Paraipaba não é a mesma coisa que quer dizer PT em Fortaleza, né? É mais uma sigla. Assim eu suspeito que seja. Mas, de qualquer forma, são grupos que estão disputando o poder, né? E esses grupos, eles são uhum, corporativos, eles, né? E assim, toda vida que o movimento social vai com partido, ele está muito na dependência. Na verdade, se existisse, e isso é um trabalho a ser feito, talvez ainda, né? Uma mentalidade de que, seja qual for o prefeito eleito, aquelas demandas por educação, ou, por exemplo, uma coisa que a gente tinha até pensado em um dos nossos vídeos anteriores, é a possibilidade de que o próprio Hard Rock Café, uma parceria pública com eles, prefeitura e eles, e talvez governo do estado, criasse um centro cultural e uma escola de arte em Lagoinha. Ou seja, nesse exemplo, esse projeto, essa proposta é apartidária. Qualquer que fosse o prefeito que ganhasse, ele teria que adotar isso, porque é um desejo forte e, além do mais, é uma ideia tão boa, tão forte, que todo e qualquer que ganhador do pleito gostaria de abarcar essa ideia de dizer, pô, eu fiz um centro cultural, uma escola de arte em Lagoinha, por exemplo. Então, assim, você não acha que está na hora das pessoas, principalmente a juventude, começar a ter essa consciência de ser uma força paralela a essa força política, sendo a força política tradicional? sim, isso já era para ter acontecido há mais tempo, porque realmente nós tínhamos que se apropriar do partido e fortalecer o partido. O que ocorre é o contrário. Até os políticos se apropriam do partido e mudam de partido como se muda de camisa, muda né, uma peça assim. Então, realmente falta, especialmente na juventude, se apropriar do partido e fazer do partido uma bandeira, e aí, dessa bandeira, as políticas públicas, e aí eu acredito que os partidos têm as afinidades, né? A gente percebe que, às vezes, os partidos de direita são muito contrários às políticas públicas sociais. Então, assim, deveria, por parte, eu nem falo dos jovens, da população em geral, saber diferenciar, fortalecer o partido, mas, infelizmente, isso não ocorre. Infelizmente, isso não ocorre. Aí se apega à pessoa, ao candidato, é fulano de tal. E o partido que legaliza o processo, que dá poder ao gestor, ele não é levado em conta. Isso é muito claro. Hoje a gente percebe muito essa dicotomia de PT, né? de PT, de Bolsonaro, de PSDB, mas são poucas as pessoas que têm essa consciência de diferenciar que o partido ele que está acima de tudo isso. O partido ele Bacana. não, mas o carro é o contrário. E pela população não ter essa consciência de se apropriar disso, ocorre o que ocorre, né? O que a gente percebe, o que ocorre na realidade. Mas eu concordo com isso aí. Pois é, eu penso até que a gente poderia se inspirar em Paulo Freire, né? E fazer Sim, as rodas de cultura, as rodas de sentar as pessoas em torno de uma fogueira, né? Aí, um lugar bonito como o Paraipaba, cheio de recantos, juntar essa galera toda e fazer uma educação política, não no sentido partidário, mas no sentido político dos direitos que a população pode exigir de todo e qualquer que seja o prefeito da hora, tu está entendendo? Então, assim, uma vez que... Porque é o seguinte, esse ciclo de dependência política, de recorrer à prefeitura, o que eu estou querendo colocar é uma possível subversão dessa ordem. Ao invés da gente estar correndo atrás dos políticos, os políticos estarem correndo atrás das pessoas.
E aí passaria por essa questão de educação política, né? Uma educação para a libertação mesmo, uma educação para o entendimento de desvendamento, né? Como Paulo Freire fala, de toda essa questão desse sistema que 4 em 4 anos se renova e não renova nada, afinal de contas, né? Mas nós já estamos no final do bloco e a gente vai dar uma pequena parada para voltar com o terceiro bloco. Lembrando a todos que divulguem esse vídeo, né? Compartilhem nos grupos e daqui a alguns segundinhos estaremos de volta. Então, seria muito legal que você fizesse tipo um passo a passo bem simplificado, bem sintético, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que ainda estejam com dificuldade com essa possibilidade de conseguir essa ajuda financeira para os artistas, o que eles devem fazer? É contigo, Dedé. Bom, a primeira coisa é não esperar para o poder público. Não esperar que o poder público convoque, organize, porque isso não vai acontecer. E a pandemia, nesse caso, a cultura e a lei, ela veio para revitalizar e despertar em nós, produtores culturais, que a gente não pode ficar à mercê do poder público. Então, nós estávamos muito parados, nós estávamos muito esperando alguma ação, e veio a lei que nos garante um recurso, que é de fato e é de lei, é nosso, e isso acho que está estimulando, eu percebo nos nossos atores, nos nossos produtores, a se envolver no processo. Um ponto positivo, se não fosse essa pandemia, se não fosse essa lei de emergência cultural, nós não tínhamos agora um mapeamento cultural que vai ser obrigatório ser feito.